Nesse próximo vídeo vou explicar agora o motor do bot, o que são os indicadores que ele usa para comprar e para vender, ou seja, fazer a entrada e a saída da moeda. Vou clicar aqui no botão estratégia. Então ele vai trazer a estratégia da Cardano, que é a moeda que eu estou usando de teste. Vou fazer diferente aqui porque eu vou mostrar o gráfico da Verge. Então vou mudar aqui para Verge para ficar mais preciso. Verge. Cliquei em estratégias. Por padrão, nesse modo normal, ele traz o indicador MACD ou RSI. O que significa? Ele vai tentar buscar os dois indicadores. Quando achar, o primeiro que ele achar, tanto o indicador RSI ou o indicador MACD, ele faz a compra. Mesma coisa na venda. Se você não gosta do RSI, por exemplo, você pode usar apenas o MACD. Ou não gosta do MACD, você pode usar RSI. Isso varia muito por tipo de mercado. Então fica difícil dizer qual funciona melhor ou qual não funciona melhor. Eu trago por padrão para usar os dois, porque tem duas vezes mais chances de achar um indicador para funcionar. Não quer dizer que o indicador que ele achar vai ser o melhor preço para compra ou o melhor preço para venda, mas pelo menos ele vai achar um indicador de entrada ou de saída da moeda. Tipo de preço, limite ao mercado. Se você usa como preço limite, que é o padrão e que geralmente o pessoal usa, ele é o preço, o melhor preço, é o que está sendo ofertado, que você está ofertando para comprar ou vender por aquele preço. Quando você usa para o mercado, é o preço que a exchange está usando lá. Geralmente é mais caro para você comprar e mais barato para vender. Só que como é o preço de mercado, a operação é certeza que vai ser efetivada na hora. Com o limite não. Pode ser que ele crie a operação, mas o preço pode ter uma variação mínima no exato segundo que criou a operação e ele não efetivar na hora. Pode ser que no próximo ciclo efetive. Mas não é. Pode ser que a operação fique travada lá na exchange. Preço máximo para a compra e preço mínimo para a venda. O que seria isso? Como eu estou usando o Verge, digamos que eu quero comprar o Verge, mas eu não quero comprar ele mais caro que 1000 satoshis. E eu não quero que venda mais barato que 1200 satoshis. Então o que acontece? O programa só vai trabalhar nessa condição. Quando você clicar no Play, ele achou um indicador de compra. Você colocou lá 1000 moedas verdes. Ele vai comprar apenas se o preço estiver abaixo de 1000 satoshis. Se não tiver, ele vai pular. Ele vai ficar pesquisando no gráfico até o gráfico dar um próximo indicador de compra e que nesse próximo indicador esteja nesse preço. Se não tiver, ele não compra. Ou seja, se você colocar um valor que ele nunca vai atingir, ele nunca vai comprar. Mesma coisa que a venda. Se você não quer, você quer vender apenas se tiver acima de 1200 satoshis. Ele só vai vender quando o indicador de venda e o preço naquele momento estiver acima disso, senão ele não vende. Ele vai procurar o próximo indicador. Às vezes pode levar alguns minutos, às vezes meia hora, às vezes uma hora, às vezes dias. Então você também tem que colocar um preço que seja compatível com o mercado. Comprar a 0,1% a menos que a última venda ou vender 0,1% a mais que a última compra. O que seria isso? Essa função só funciona se o anti-prejuízo estiver ativo. O que seria isso? O anti-prejuízo estando ativo, esse valor de máximo de compra e mínimo para a venda, ele fica dinâmico, fica automatizado. Quando você fazer a primeira operação, a partir do momento que faz essa primeira operação, ele salva aqui esse valor e vai mudando de acordo com a operação. Então o que acontece? Digamos que na primeira operação comprou a 1000 satoshis, por exemplo. Vou colocar aqui só para ficar mais fácil o entendimento. Então ele vai vender se tiver pelo menos 0,1% a mais que 1000 satoshis. Ou você coloca 1% ou 10%, tem que cuidar que se esse valor for muito alto, ele nunca vai efetivar a operação. Então ele detectou que a primeira operação que ele fez foi a 1000 satoshis, ele só vai vender se for acima de 1000 satoshis mais 0,1%. Mesma coisa a operação ao contrário. Digamos que ele vendeu a moeda a 1200 satoshis. Então ele só vai comprar se tiver abaixo disso
com uma diferença menos que 0,1. Essa diferença você coloca. Esse é o anteprejuízo, ou seja, ele não compra mais caro do que você vendeu e não vende mais barato do que você comprou, de acordo com a última operação. Por isso se chama anteprejuízo. E esses são os números de tentativas que ele vai fazer. Digamos que ele comprou 1000 satoshis, achou o indicador de venda, ele vai tentar vender. Só que ele vai tentar vender acima de 1000 satoshis mais 0,1%. Ele tentou uma vez, o preço não deu. Tentou a segunda, tentou a terceira, tentou a quarta, que está em 4 tentativas. Na quinta tentativa, como ele não conseguiu nenhuma das tentativas anteriores, ele vai vender o preço que for. Não importa se está mais barato ou mais caro, porque senão a operação fica sempre travada. Por isso que tem essas tentativas. Digamos que você não quer ter esse prejuízo de jeito nenhum, você não quer vender de jeito nenhum abaixo do valor que você comprou, então você coloca 0. Colocando 0, ele vai ficar tentando eternamente, até achar o melhor momento. MACD, esse aqui só serve para se você usa o método MACD ou MACD junto com RSI. Maior sensibilidade. Quando eu vou mostrar depois no gráfico que seria esse cruzamento de linhas, mas se o cruzamento não for total, se é um cruzamento muito próximo um do outro, mesmo assim ele vai ativar o gatilho como cruzou a linha. Usar linha 0, também vou mostrar lá no gráfico como que faz esse cruzamento, porque às vezes ele pode fazer a venda abaixo da linha 0 e a compra acima da linha 0. Alcance aumentado, essa é uma opção que ele detecta um pouco, ele pega um pouco mais de ciclo para fazer o cruzamento das linhas. Eu não recomendo, na verdade, porque ele tem um certo atraso, então acho que não eu coloquei essa opção caso alguém queira usar, né? Mas não recomendo muito não. Banda superior do RSI e banda inferior, o padrão é 70 para banda superior e 30 para banda inferior. Quando eu mostrar o gráfico vocês vão entender o que é. E passagem de disparo. O que é a passagem de disparo? Vou tentar mostrar aqui na ajuda. Esse é o RSI. Essa seria a banda de 70%. Então o RSI foi maior que 70%. Então aqui passou um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos e o quarto ciclo. Então a passagem de disparo seria isso. Ele vai disparar quando passar a terceira vez no RSI. Se o RSI for muito curto, for só aqui e aqui já baixa, ele não vai disparar. Então tem que ter muito cuidado com essa passagem de disparo. Geralmente se você colocar um valor assim, é para ele pegar no pico mais alto, digamos aqui. Aí o preço de venda, você pega um preço de venda mais alto. Vou mostrar no gráfico agora, para entender melhor o que é o MACD e o RSI. Vou fechar aqui o gráfico da Verge, por exemplo. Esse é os candles da Verge, né? Estou usando um gráfico de 5 minutos da Binance para ficar mais fácil mostrar. Então o MACD, ele tem o MACD, que seria essa linha laranja, e o sinal, que seria essa linha azul. Quando o MACD passa por aqui e o sinal passa por baixo, acima da linha 0, a linha 0 é essa aqui, onde tem esse histograma. Isso aqui é indicativo de venda. Se você reparar, nesse exato momento aqui, o preço estava lá em cima e começou a cair. Então, ele detectou que é indicativo de venda. Ele vai vender por aqui. E o RSI seria aqui embaixo, linha de 70 e linha de 25 e linha de 30 aqui embaixo. Quando o RSI passa aqui para cima, indicativo de venda, e passa aqui para baixo da linha de 30, indicativo de compra. No caso aqui ele não deu o RSI, ele só deu o MACD, por isso que é importante ter MACD ou RSI, porque se não detectar um, ele detecta o outro. Se fosse só indicativo por RSI, ele não teria detectado a operação. E aqui é ao contrário, a linha azul passa por, que é o sinal, passa por cima da linha laranja, que é o MACD em si, então, e está abaixo da linha 0. Então isso aqui indicativo de compra. Reparar que o preço caiu, ele comprou. Não teve RSI, indicativo de RSI. Eu acho que nem tem algum aqui para mostrar. Aqui, ó. Isso aqui seria um indicativo de compra. Inclusive teve 2 daí, indicativo RSI e indicativo MACD, ou seja, o programa ia detectar os 2 indicativos e ia fazer a compra. Indicativo de venda, indicativo de compra.
O que acontece ele fazer indicativo de venda ou venda abaixo da linha zero? Digamos que essa linha aqui, tivesse se cruzado abaixo da linha zero. É porque está tendo uma variação muito grande de preço. Isso é um do diferencial. Se você coloca lá naquela opção em alta, por exemplo, coloca com maior prejuízo. O lucro maior